Olá, estou aqui para gravar essa aula para vocês sobre o Setembro Amarelo. O intuito de nós gravarmos essa aula é porque nós sabemos, né, que nem todas as escolas, nem todas as instituições, nem todo mundo conseguiu a oportunidade de levar um profissional do EUPsico para falar, para bater um papo com vocês, para trazer essa reflexão. Então, como todos os anos, a gente gravou, né? Vai estar deixando essa aula gravada para que você possa, né, fazer a sua roda de conversa, levando a nossa aula para que os alunos, seus colaboradores, as pessoas que vocês querem sensibilizar, tenham acesso à nossa temática. Nós do EUPsico, né, sabemos que falar de Setembro Amarelo é de extrema importância. Ter no calendário um tema onde leva o tema da prevenção ao suicídio é importantíssimo. Mas nós, né, que estamos aqui na linha de frente, sabemos que falar de Setembro Amarelo é falarmos de saúde mental, e falarmos de saúde mental é falarmos de janeiro a janeiro. Mas como tem um mês no calendário, a gente utiliza esse mês para que nós possamos, sim, trazer essa reflexão para você que está aí. Então, espero que você que esteja acessando essa aula possa ter a oportunidade de refletir, de olhar um pouco mais com sensibilidade, empatia, acolhimento, que nós possamos se aproximar desse tema, né? Que nós possamos nos sensibilizar uma temática que é tão importante. Aliás, ela é fundamental para nós que somos profissionais da área da saúde mental, mas também ela é importante para você, que é educador, para você que é pai, para você que é amigo, para você que pode estar sentindo alguma questão, e essa palestra pode vir trazer para você alguma reflexão. E o tema da nossa palestra, gente, é Setembro Amarelo, a importância da saúde mental na prevenção ao suicídio. E é de extrema importância nós falarmos sobre saúde mental. Não tem como, né, falarmos de prevenção ao suicídio sem falarmos de saúde mental. Então, por isso, nós vamos estar trazendo essa reflexão para você. E aí eu te pergunto, você que está aí, né, como anda a sua saúde mental? Aí eu te pergunto, você que é educador, que é pai, que é colaborador, que é líder de empresa, você está olhando para a sua saúde mental? Você está olhando para a saúde mental das pessoas que estão perto de você? Por quê? É de extrema importância. E eu convido você que está aqui, não olhar apenas para o tema Setembro Amarelo só porque é um tema que está no calendário anual, né? Não. E o porquê do mês de setembro e o porquê do amarelo, né? É uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Nos Estados Unidos morreu um rapaz no mês de setembro e ele tinha 17 anos, foi o suicídio. Ele se suicidou e foi encontrado dentro do Mustang amarelo, que aí, a partir daí, utilizou-se, né, o amarelo como a cor, né, do mês, e utilizou sempre esse mês, né, o dia 10 especial, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, para que nós possamos falar sobre a prevenção do suicídio. Era um jovem que tinha 17 anos, que tinha, né, tanto depressão quanto ansiedade. Então, a gente já começa a nossa reflexão dizendo: o suicídio, geralmente, né, em 90% dos casos, ele é atrelado, sim, a uma questão de transtornos psíquicos, emocionais. E aí, eu gosto, né, de começar sempre a nossa reflexão fazendo uma pergunta, né, uma pergunta para vocês. O que é a prevenção ao suicídio? A prevenção ao suicídio, né, alguns podem estar falando, Paula, essa pergunta é óbvia. Prevenção ao suicídio é evitar, né, que tenhamos aí mais suicidas, né, é evitar que as pessoas cheguem à morte, né. E eu vou dizer para vocês que a prevenção ao suicídio, sim, também é essa grande missão, né, do tema, mas principalmente é olharmos para questões que são de extrema importância e que muitas vezes a gente não olha, ou olhamos sem a importância que ela tem. E eu venho convidar você que está aqui assistindo essa palestra a olhar para esses temas que para a gente é de extrema importância, que nós possamos olhar, que nós possamos cuidar.
né? Quais são eles? Para nós que trabalhamos com saúde mental, nós falamos que o Setembro Amarelo é olhar para tudo isso que está aqui. É olhar para a violência doméstica, é olhar para a população LGBTQIA+, é olhar para as pessoas que têm dependência química, para os nossos adolescentes, para o bullying escolar, para a população preta, é olharmos para os nossos idosos, é olharmos, né, para o burnout, né, a síndrome de burnout que acontece dentro das empresas, é olharmos para todas essas situações. Mas, Paula, por quê? Porque são essas situações que não olhadas com atenção, com empatia, com cuidado, que vai levar muitas vezes, sim, a pessoa chegar ao suicídio. Quando eu falo violência doméstica, né, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro da sua instituição, a gente está falando de pessoas que todos os dias precisam ser cuidadas, que sofrem violências de diversas formas, seja violência física, patrimonial, psicológica, sexual, são pessoas que a gente precisa olhar, que está em sofrimento. O que eu estou fazendo quando eu me deparo com um adolescente que fala que está vivendo isso em casa? Quando uma pessoa traz essa temática até a mim, eu fecho os olhos e só vou olhar para o Setembro Amarelo? Setembro Amarelo, o suicídio é a ponta do iceberg. A gente precisa olhar o quê? O que acontece anterior, que tem abaixo desse iceberg, né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso. A população LGBTQIA+, gente, a gente está falando de uma população que, infelizmente, a média de vida deles é de 35 anos. É muito baixo. Nós estamos aumentando a nossa média de vida para 75 anos. E quando eu falo para desse público, eu estou falando para um público que morrem muito cedo, que matam muito cedo, que o Brasil mata pessoas só por serem LGBTQIA+. Quando eu falo em Setembro Amarelo, eu estou falando em dependência química, sim. Quantas pessoas, né, por serem dependentes químicos, estão adoecidos e não são olhados com a atenção que deveria ter e pode sim chegar ao suicídio, seja por estar com um entorpecente dentro do corpo e por alguma questão, né, naquele momento tem um impulso, chega ao ato, como também o sofrimento. Né? Ninguém chega a se tornar um dependente químico se ele não tiver dentro de alguma questão que traz a ele um sofrimento. A própria adolescência. Gente, quanto é importante nós olharmos para os nossos adolescentes, né? Tanto que no suicídio é a taxa das 2 últimas décadas que vem crescendo. É a terceira causa-morte entre os nossos adolescentes. Então, a gente precisa olhar para os nossos adolescentes. Como estão os nossos adolescentes? Né? É uma transição entre a fase da infância, está morrendo essa infância e entrando na adolescência. São mudanças hormonais, a parte psíquica está em formação, existe ainda muito comportamento impulsivo, eles precisam se conectar a algum grupo, como que está essa relação? Então, a gente precisa olhar, sim, para os nossos adolescentes e cuidá-los da melhor forma possível. Isso muitas vezes não acontece, né? Eles estão muitas vezes ilhados, sozinhos e precisando ter que lidar com várias questões. Quando eu falo para você, venho falar aqui do Setembro Amarelo, é falar para vocês olharem para os nossos adolescentes e se aproximarem, não falar que eles são aborrecentes, ou falar que é um grupo de chatos, né? Que é difícil de lidar. Não, é um grupo que precisa de muito cuidado, de muito apoio, de muito acolhimento. Quando eu falo de Setembro Amarelo, eu também vou pedir para vocês olharem para o bullying escolar. O quanto a gente tem de jovens e de pessoas que estão sofrendo bullying escolar. Sofrendo mesmo, né? Então, se o seu filho está com dificuldade de ir para a escola, olhe com atenção. Será que ele é só preguiçoso, como a gente ouve muitos pais falando, é preguiçoso, nem para a escola quer ir. Será, né? Quando o professor, né, fecha os olhos para essa demanda, ele pode estar, sim, levando uma pessoa a desenvolver um transtorno e, consequentemente, chegar ao suicídio. Então, a gente precisa, sim, olhar para o bullying escolar. Na Coreia, se eu não me engano, deixa eu só checar se é na Coreia, mas eu acho que é sim.
É no Japão, minto, não é na Coreia, não, no Japão. O índice de suicídio lá é muito alto, acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. E o que eles identificaram, né? Que a maior parte das pessoas que chegavam ao suicídio eram adolescentes, e os adolescentes eram os que estavam sofrendo, uma das causas era o bullying. Então, foi criada uma política pública dentro do Japão, onde é crime, né? Precisa ser tratado, precisa ter ações dentro da escola. Isso também já existe aqui, mas ela foi pego muito forte sobre isso e teve um impacto importantíssimo na redução. Então, é de extrema importância que nós possamos olhar para essas questões. Nós temos aí a nossa população preta, né? Eu que sou negra, né? Venho da origem aí da raça negra, tenho na pele, sinto na pele o quanto muitas vezes a gente precisa, né, ensinar os nossos filhos a ter que lidar com questões que muitas vezes a população branca não tem que lidar. Eu lembro uma vez, né, que o meu irmão, ele trabalha desde os 15 anos, né, de idade, e ele não chegou em casa no horário que ele tinha que chegar, e o amigo dele que vinha com ele, um rapaz, bateu na nossa porta e falou: olha, os policiais parou a gente e levou o Douglas, né? Mesmo ele estando com a roupinha da onde ele trabalhava, mesmo ele mostrando a carteira, né, de trabalho, enfim, levaram. Por quê? Por que será que levaram? Né? Quais são as questões que tem por trás? Muitas vezes, o rapaz que veio embora era uma pessoa da pele branca, né? Era uma pessoa da raça branca. Isso a gente está dizendo que pode ser um motivador. Quantas mães, né? E vocês sabem disso porque vocês veem aí o tempo todo as reportagens, né? A pessoa morreu porque era negro, era tratado de formas terríveis, né? Por ser negro. Então a gente precisa, sim, olhar para a nossa população com mais cuidado. Os nossos idosos, né, gente? Quantas vezes nossos idosos sofrem violência, né? Violência é importante. Por quê? Porque está chegando na terceira idade, porque muitas vezes os filhos não têm tempo para cuidar, muitas vezes utiliza do dinheiro do idoso e não cuida do idoso, e aí a idosa é chatinho mesmo, e muitas vezes não leva a tratamento, sofre violências em casas, né? Importantíssimo, a gente sabe. Então, toda essa população aqui, todas essas temáticas que eu trouxe aqui para vocês, são temáticas que a gente tem que olhar, sim. É olhar para o Setembro Amarelo, é olhar para todas essas temáticas. E aí, gente, por que, né? A gente está aqui com vocês trazendo esse tema, porque a gente acredita que ele é de extrema importância para todos nós. A campanha do Setembro Amarelo, como eu disse logo no início da nossa conversa, ela veio para, sim, nós levantarmos a bandeira, né? Nós falarmos sobre o tema, cutucar vocês que estão aí, a população, para que possam falar sobre o tema, porque é um tema que é muito tabu. Quantos de nós não falamos, né, sobre o suicídio? Falar sobre o suicídio pode aumentar o risco de suicídio? Não. Tudo que a gente coloca em palavras, tudo que a gente se aproxima, a chance da gente ter melhores resultados é maior. Ainda tem muito preconceito, né? Falar de suicídio é falar de saúde mental. E ainda a gente tem um país que fala-se ainda de saúde mental como se fosse quem cuida de saúde mental é pessoas fracas, quem cuida de saúde mental é pessoas loucas, quem cuida de saúde mental é porque não tem um tanque de roupa para lavar, porque se tivesse um tanque de roupa para lavar não estaria com mimimi. Então a gente ainda ouve muito sobre isso. Temos que falar, sim, do Setembro Amarelo, temos que levantar essa bandeira. Um outro ponto que eu trago sempre para a gente refletir, quando falamos do porquê falar do Setembro Amarelo, é a questão de falarmos do tema, mas com responsabilidade. Então, você que está aí, né, que está aqui refletindo comigo,
Falar de suicídio não é falar de meios letais, não é ficar expondo, né? Como às vezes acontece, a mídia viu um caso, né? Que chegou ao suicídio, aí expõe, manda fotos, viraliza. Isso não é falar com responsabilidade. Nós estamos aqui para falar porque a gente acredita que falar de Setembro Amarelo é falar com responsabilidade, é reduzir os riscos, é fazer essa parte psicoeducacional, é trazer você que está aí para o meu lado, para olhar com mais empatia para as pessoas que podem estar com algum transtorno emocional. E por último, né, o terceiro pontinho aí do nosso slide é porque a gente acredita, como eu já falei aí em algum momento, que 90% dos casos que chegaram ao suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é o que a Paula está falando, é colocado que a pessoa tinha algum transtorno psíquico por trás, né? A pessoa no qual a gente que levantou o lema aí, né, da gente trazer a campanha do Setembro Amarelo, foi uma pessoa que tinha ansiedade, depressão e chegou ao suicídio. Então a gente sabe sim que é o motivador, o que muitas vezes leva a pessoa a chegar ao suicídio é um transtorno emocional não tratado adequadamente, ou muitas vezes a grande maioria não chegou nem ao tratamento, tá? E aí, eu sempre faço essa pergunta, trago essa reflexão, né, nessa frase que está aqui para vocês. Por quê? Porque, infelizmente, ainda a gente ouve muitas pessoas falando do Setembro Amarelo e tentando entender, né? E a gente até entende que vocês, nós somos muitas vezes leigos, não temos a informação, por isso que a gente está aqui trazendo a informação. Quando se fala em suicídio, gente, a gente está falando de dor, de sofrimento. Então, não é um momento da gente ficar ali entrando em polêmicas, né? Quantas vezes a gente ouve isso que eu vou acabar de falar, ler aqui para vocês? O suicídio é um ato de covardia, de coragem ou falta de Deus? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Ah, não, essa pessoa chegou ao suicídio, deve ser muito fraca, né? Não sabe lidar com os problemas da vida. Outros, nossa, a pessoa chegou ao suicídio porque é covarde demais ou não tem Deus no coração. Gente, elimina esse pensamento. A gente tá, quando eu fico tentando descobrir se é falta de Deus, se é isso, se é aquilo, eu estou julgando. E a gente não está falando de algo para julgar, a gente está falando de algo para a gente cuidar. Então, assim, a gente está falando que uma pessoa chegou a suicídio, é um extremo dessa atitude, porque ela está em sofrimento, porque eles têm algum transtorno emocional que precisa ser tratado, cuidado, e não a gente falar, né, e ficar tentando trazer uma polêmica onde não deveria ter. Outra questão que eu gosto muito de trazer, né, quando a gente traz essa palestra, né, essa reflexão com vocês, é que o suicídio não se prevê, e sim previne. Ações como essa que eu estou fazendo aqui, gravando essa palestra para vocês, ou indo em alguma empresa, ou em alguma instituição, em alguma escola, né, trazendo o tema, é porque a gente acredita na prevenção. A maior arma para lutarmos contra a qualquer problema é a prevenção, é levarmos a informação. E não querer ficar julgando, nossa, mas aquela pessoa ali eu acho que vai, ou aquela pessoa, porque não está escrito na testa. Então, por isso que a gente está falando em algo que a gente não prevê, mas previne. A gente acredita na prevenção. O eu psico acredita na prevenção. E não tem como, né, falar sobre esse tema sem trazer uma questão que é importante para vocês entenderem a complexidade e o quanto é importante trabalhos como esse e o quanto que nós temos ainda para fazer. Quando eu falo nós, é nós mesmos, não só os profissionais da saúde mental, mas como você que está aí, porque a informação pode ser levada por um multiplicador, né? Pode ser levado quando você fala, poxa, acho que essa pessoa poderia ouvir essa palestra, poderia ajudá-lo de alguma forma. Então, os dados estatísticos estão mostrando para a gente que tem sim que falar sobre o tema. Nós tínhamos, em 2012, foi um dado que a gente pegou aí da Organização Mundial da Saúde, nós falávamos em 800 mil mortes por ano por suicídio. É muita coisa, em todo o mundo. Quando nós fizemos, né, o comparativo dos dados estatísticos, a Organização Mundial da Saúde trouxe os novos dados que saiu em 2021, então de 2012 para 2021, nós tivemos uma queda
foi para 704 mil mortes por ano. É muita coisa ainda? É muita coisa, né? Não tem nem como não dizer. Mas, ao mesmo tempo, se a gente comparar 2012 com 2021, a gente está dizendo que houve uma queda, uma redução, que legal, uma redução de quase 100 mil vidas que foram preservadas, que foram tratadas. Por quê? Porque está se falando um pouco mais sobre saúde mental. Mas ainda tem uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês que nos deixa ainda muito triste, que é esse índice de redução, né? Quer dizer, foi algo importante, mas será que nós, Brasil, estamos nessa redução? O que vocês acham? Infelizmente, não. Olha o próximo quadrinho que a gente tem aí. No índice de suicídio de 2021, o índice que trouxe, né, os dados de suicídio de 2022 vem dizer que a redução aconteceu em 83% dos países. Então, os países reduziram, 83% dos países foram responsáveis por essa redução de quase 100 mil mortes por ano a menos. Agora, o Brasil, ele está nos países que elevou o suicídio. 17% dos países foram responsáveis por manter ou elevar os seus números relacionados ao suicídio. E o Brasil, infelizmente, é um deles. 17%. E nós estamos, gente, com um aumento. Nós não só mantivemos, nós aumentamos. Nós aumentamos em 43% o índice de suicídio no nosso país. Isso é muito grave, isso é muito triste. Mas, por um lado, tem um lado positivo. Se reduziu em 83% dos países, nós também podemos reduzir. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Nós acreditamos que nós podemos chegar, sim, nessa redução. E que nós podemos, sim, lutar contra esse dado estatístico. Não dá para acreditar que está assim e que vai ficar assim. Não, está assim e pode melhorar. Nós temos países que estavam no ranking, né, dos países que mais chegavam ao suicídio. E quais eram esses países? O Japão foi um que eu já falei para vocês. A Rússia era um país também de muito, muito alto índice de suicídio. A Coreia. E aí, o que eles fizeram, né? Eles mapearam, eles chegaram na informação, o que mais está elevando, quais são os meios letais para que a gente atue, que nem o Japão atuou no programa anti-bullying, a Rússia atuou no programa de alcoolismo, porque a maior parte das pessoas que eles identificaram tinha o abuso do álcool, a Coreia do Sul identificou que eram os pesticidas, o maior meio letal, então eles atuaram, né, com políticas públicas, evitando que tivesse os pesticidas fácil acesso às pessoas, e, gente, teve resultado. Tanto que esses 3 países, eles entraram nos 83%. E nós, Brasil? Será que a gente consegue? Eu não tenho dúvidas que a gente consegue. Mas sozinho, não. Todos juntos. Nós do Eu Psico, você que nos trouxe, você que está assistindo, provocarmos políticas públicas, né? Tudo isso vai favorecer com que nós chegamos no resultado. E afinal, o que é o suicídio? Gente, tem vários conceitos sobre o suicídio, né? Nós vamos usar o conceito da Associação Brasileira da Psiquiatria, né? O suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção seja a morte, de forma consciente e intencional. Então, gente, a gente está dizendo que o suicídio é a pessoa que vai e põe fim na sua própria vida. Mas, gente, eu venho aqui falar para vocês, pôr o fim na própria vida não significa que a pessoa queria morrer. A pessoa queria acabar com o sofrimento, como está escrito aqui nesse próximo slide. A pessoa queria acabar com a dor. Tem tanta dor, tem tanto sofrimento, no qual a pessoa não consegue enxergar outras oportunidades. Ela não consegue enxergar que, se ela buscar um tratamento,
ela pode reduzir esse sofrimento e, consequentemente, chegar a sair dessa dor e não ter que usar o suicídio como um meio. Mas tudo isso acontece porque tem muita dor e muito sofrimento, tá? Então a gente precisa entender isso. Os suicidas, eles querem acabar com a dor. E se a gente está falando que a maior parte das dores que é enfrentado é porque a pessoa tem algum transtorno psíquico, então vamos tratar dos transtornos psíquicos. De novo, tem saída, tem tratamento. E é de extrema importância que a gente olhe para isso. Essa transparência, onde eu coloquei aqui os 3 P's importantes, é uma transparência que eu trago para a gente refletir 3 pontos importantes: os fatores de risco e o fator de proteção, que vai proteger a gente evitar as pessoas chegarem ao suicídio, o que vai precipitar ou predispor, né, a pessoa a chegar ao suicídio. Existe uma polêmica, infelizmente, que ainda tem dentro dos fatores de risco, é a pessoa falar assim, a pessoa chegou ao suicídio porque terminou um relacionamento, chegou ao suicídio porque entrou em falência, chegou ao suicídio porque uma série de coisas. A gente sabe, né, que as questões externas, elas favorecem sim, tanto que a gente chama de fator de risco precipitante, que é uma situação de estresse, que eu falo que é a gota d'água, né, que pode precipitar, sim, que nem agora, né, nós acabamos de sair de uma pandemia, algo que é um caos, né, um momento pandêmico, né, isso mexe com todos nós. E se eu tenho já alguma questão predisponente, eu tenho mais risco, sim. Então, a pandemia é uma situação precipitante. Ter saído de um relacionamento é precipitante. Aquilo que é o agudo, né? Que pode precipitar. Mas o que realmente a gente tem que ficar de olho são a predisposição, são fatores estruturais. O que eu vivi em toda a minha vida, minha formação de personalidade, nas relações que eu vivi, né? Se eu vivo numa situação de violência, se eu sofri assédio sexual, se eu sofri assédio moral, se eu sofro, né? Se eu sofri assédio sexual, se eu venho daquela população de risco que a gente colocou lá no começo, né? Tudo isso são fatores que me fragilizam e pode ser predisposição para eu, sim, somando com o precipitante, chegar ao suicídio. Então, quais são os fatores de risco predisponentes? Existem vários, né? A gente já falou que é aquilo que eu carrego na minha história. Então, pode ser pessoas que têm históricos de tentativas de suicídio. Então, quem já tentou, eu tenho que ficar mais de olho, né? Eu tenho que ficar mais de pertinho, porque é uma pessoa que tem um fator predisponente mais perto dela, né? Pessoas que vivem situações de traumas, abuso sexual e físico na infância, são pessoas que têm uma situação traumática muito grande, eu tenho que ficar atento. Tem muitos outros aí que a gente pode falar para vocês. Temos também os fatores precipitantes. Lembra que eu falei que é aquele agudo, aquele que, né, que transborda o copo que já está cheio? Quais são eles, né? Situações vexatórias, situações de desilusão amorosa, né? É uma pessoa que está passando por um processo de separação. Então, tudo isso pode precipitar. Já tem um transtorno psíquico, já tem uma história de fragilidade, né? Somando a isso, pode sim chegar ao sofrimento muito grande e ver o suicídio como algo para acabar com esse sofrimento. Mas existe algo que a gente precisa ficar muito atento que pode nos ajudar, né, a evitar com que a pessoa chegue ao suicídio. Primeiro é o tratamento, né? Mas existem fatores que a gente chama de fatores de proteção. O que a gente já estudou, o que os dados científicos nos mostram, é alguns casos que favorecem a pessoa a não chegar ao suicídio, mesmo com todo o sofrimento que ele tem. Por exemplo, ter filhos pequenos. Quantas mães, quantos pais falam, eu não faço, né, por mais difícil que seja, porque eu tenho meus filhos, né? Ou é uma pessoa que a gente sabe que tem uma religião, aqui a gente não está pregando religião, mas a gente está dizendo, né, que quem tem uma fé, seja ela qual for, muitas vezes fala assim, olha, eu estou aqui pela minha fé, né, ou por acreditar que se
né, eu fizer isso, eu vou ficar vagando, ou eu vou ser punido, né? Então tem algo que faz com que a pessoa fique. Ter uma estrutura familiar, pessoas que têm uma boa estrutura familiar, gente, vai sim ter uma condição de segurar um pouco mais os seus medos, o seu sofrimento, porque vai ter uma família que apoia, que leva, que acompanha. Então, é um fator de apoio. A gente tem dados estatísticos que mostram, né, que pessoas que vivem na solidão, né, que não têm uma família, que não tem uma rede de apoio, tem mais risco, sim, de chegarem ao suicídio. É muito importante a gente ter redes de apoio, grupos, família, né? Tudo isso é um fator de proteção. Então, como estão os fatores de proteção das pessoas que você conhece? Né? É importante que a gente olhe para isso. Sinais de alerta. Gente, ninguém chega ao suicídio se ela não deixou alguma coisa ali, né? Algum sinal, e que muitas vezes a gente não olha, porque a gente fala, cão que ladra não morde, né? Ou tá fazendo isso para chamar atenção. Tome cuidado, né? Vamos olhar de novo, vamos nos aproximar, olhar com mais empatia para as pessoas que chegam com algum sofrimento psíquicos. Então, alguns sinais de alerta? Pode ser indireto, né? E pode ser direto. Indireto é quando a pessoa fala, minha vida não tem sentido, bem que eu poderia dormir e não acordar mais, né? Ela já está dizendo alguma coisa ali para você, que tem um sofrimento. Ou quando a pessoa realmente fala, eu não quero mais viver, eu quero me matar, né? E tudo isso são sinais que a gente tem que ficar de olho. Você que é um pai, é uma mãe, é um educador, é um colaborador, é um líder, é uma pessoa que é um amigo, que vê alguém trazendo essas informações, peça para essa pessoa, né? Buscar ajuda. Se ela não consegue sozinho, vai até ela, né? Fala, eu vou com você, eu tô do teu lado, né? Nós do Eu Psico temos a oportunidade de oferecer ajuda através do acesso que nós damos à saúde mental. Então, pode buscar o Eu Psico, ou, né, pode buscar aí, porque tem condições financeiras do particular, ou, né, o posto de saúde, mas busque ajuda. E tem alguns sinais que são sinais comportamentais. A pessoa não fala, né? Ela não é de verbalizar, mas você vê que a pessoa mudou o comportamento dela. Tem um aluno que mudou o comportamento, tem um amigo que mudou muito o comportamento, fique atento, alguma coisa está querendo dizer. Mudou o cabelo, mudou a forma de se vestir, mudou a forma de se comportar, era alegre, agora está mais introspectivo, está mais agressivo, né? Tem alguma coisa, né? Talvez não esteja ali planejando o suicídio, mas pode estar com um sofrimento que pode ser tratado para não chegar lá. Né? Ou a pessoa que está se despedindo, né, de pessoas, vou visitar uma pessoa porque eu quero me despedir dela. Despedir por quê? Por que ela usou essa palavra despedida, né? Ou está fazendo seguro de vida, né? Por que está fazendo? Ou carteirinha de doação de órgãos, não que não, né? A gente não faça isso, mas pessoas que somam, né? Tudo isso a gente tem que ficar como um sinal de alerta. Dando senhas de banco, fica com uma senha de banco. Por quê? Né? Se ela nunca falou sobre isso. Então é importante a gente olhar para essas questões. Muito importante, de novo, né? Olhar. Tem alguma coisa que está chamando a atenção e a gente precisa olhar para isso. A comunicação é muito importante. Às vezes a gente quer se comunicar e a gente não sabe como. Nós, profissionais da área da saúde, fomos treinados, estudamos para isso. Vocês não. Mas você pode se comunicar, não ter atenção a algumas coisas que é importante na comunicação. E uma delas é o que eu não devo fazer. Então, se a pessoa, um amigo seu, um colega, né, você que vai ficar aqui, né, que é um multiplicador, chega até você, a pessoa falando de algum sofrimento dela psíquico, a primeira coisa é, não fique chocado. Nossa, mas você sofre assim? Nossa, meu Deus, você pensa sobre isso? Por quê? Ficar chocado, ficar, nossa, pode inibir a pessoa que começou a falar sobre essa temática e sobre um sofrimento que não é fácil. Então, não fique chocado, evita ficar interrompendo. Eu sei que às vezes, na maior das boas intenções, a gente quer falar assim, olha, mas não tem pessoas que têm
problemas maiores com que o seu e tá lá, né? Tá seguindo em frente, não se sinta assim, né? Primeiro, ouvir é ouvir, né? Então fica ali atento, ouvindo, não fica colocando exemplos, tentando medir dor. A pessoa já está com dor, já está se sentindo culpada com tantas questões. Se você ficar, tem gente em situação pior. Nossa, isso que você está falando eu vivi também, e eu tô aqui bem, né? Vai dando o quê? Vai dando a sensação de que a pessoa é fraca, que ela é o problema, então evite, tá? Muitas vezes o filho, né, vem trazer para a mãe alguma questão, ou para o pai, né, que não está bem. Quantas vezes o pai e a mãe falam: nossa, agora que você me falou isso, eu estou me sentindo culpada, né? Você está me deixando culpada em falar essas coisas. Eu faço tanta coisa para você, tudo que eu faço, eu trabalho para caramba para te dar o melhor, e você vem me falar essas questões. Gente, isso é horrível. A pessoa já está trazendo um sofrimento, e você, quando você fala isso, você está jogando muito peso na fala dela. Evite julgar, não meça, não meça a dor, né? Dor não pode ser medida, gente. Dor é dor. O que você pode estar ouvindo ali falando: nossa, mas eu tenho outras questões tão mais fortes e estou aqui. A gente está falando que a pessoa tem um transtorno, pode ser que esteja deprimido, pode ser que tenha um transtorno de ansiedade, que tenha um toque, que tenha alguma questão de ordem emocional, que tudo no momento que eu estou adoecido é potencializado. Então, só ouça. E aí, como se comunicar, né? Muitas vezes eu falo: tô aqui, como você quer que eu te ajude? Que bom que você pode estar falando, quer falar mais sobre o assunto? Toda vez que você precisar de falar, eu tô por aqui. O que você acha da gente ir junto para um tratamento? Você está me falando de algumas questões que tá me mostrando sofrimento. Quer que eu vou com você? Quer que eu marque? Você já ouviu falar sobre o Eu Psico? Ou você já tem convênio que pode buscar ajuda? Você quer que eu fale com o teu pai? Quer que eu fale com a sua mãe? O que você quer que eu faça? Né? Eu acho que é se colocar à disposição. Jamais, né, julgar, mas sim estar junto. Isso é de extrema importância. E aí, a frase que completa isso que eu acabei de falar é: busque e ofereça ajuda. Se você está sentindo que tudo isso que eu falei aqui está pegando em você, que tem alguma coisa que você pode melhorar, busque ajuda. Ah, não, mas eu não estou pensando no suicídio. Mas não preciso chegar a pensar. O preventivo é evitar que, né? Mas eu estou com algum desconforto, vamos lá cuidar. Ou se, né, eu estou com um amigo, um colega, um filho, um primo, que eu sei que está ali com uma demanda de sofrimento, vamos oferecer ajuda. E como que eu ofereço? Às vezes é segurando na mão e indo junto com a pessoa até o tratamento. Nós, do Eu Psico, acreditamos muito na prevenção e no tratamento, né? Para que a gente não chegue naqueles dados estatísticos, para que a gente diminua aqueles dados estatísticos. Uma das formas de prevenir são atividades psicoeducacionais, como palestras, rodas de conversa, oferecer material educativo, encaminhar esse vídeo para que o pessoal possa assistir, né? É uma forma de, pode ser que na hora que a pessoa assista, ela tá ali, busca ajuda, ouviu alguma coisa, vou buscar ajuda. Outro trabalho que é muito legal são grupos de apoio, ter grupos de apoio, né? Principalmente para aqueles grupos que vivem mais vulneráveis, na fragilidade, né? Que são a população que eu já falei para vocês, né? Lá no início da nossa palestra, já ajuda bastante. Ter grupos de violência contra a mulher, levar as pessoas, né? Se é um dependente químico, levar para o grupo do NA, Narcóticos Anônimos, ou do A, Alcoólicos Anônimos, levar para os grupos do Eu Psico. O Eu Psico tem o grupo de transvivência, né? A população trans. O Eu Psico tem o grupo dos adolescentes. Já dizemos que colocamos aqui que os adolescentes é um grupo de risco que vem aumentando. Poxa, vamos olhar para esse grupo de risco. Nós temos o grupo da terceira idade, que é um grupo de trabalhar as questões cognitivas, de se fortalecer. E coloquei lá para vocês que os idosos é um grupo de risco. Não sei se vocês sabem, mas o grupo que mais se matam são os idosos, a partir de 70 anos. Não são os adolescentes. Os adolescentes é o que está crescendo mais. Mas o que mais se mata é a idade dos 70 anos assim.
A gente precisa olhar para o grupo, ter um grupo de apoio para a terceira idade é fundamental, incentivar o seu pai, a sua mãe, fazer grupos como esse, se divertir, né? Para entender que é a fase de vida, sim, que está perdendo muita gente, mas que é a fase que eles estão mais maduros, que entende muita coisa, que já tiveram a experiência da vida e transformar isso em algo positivo. Ter rede de apoio. Gente, se você é uma pessoa que não tem amigos, que não tem um parente, que não tem alguém para contar, é muito difícil, porque a vida é cheia de altos e baixos e a gente precisa ter rede de apoio. Ter amigos, ter familiares, ter pessoas que nos apoiam. E tratamento. Se eu tenho qualquer doença, né? Se eu tenho um problema na coluna, eu preciso do ortopedista. Se eu tenho um problema no coração, eu preciso do cardiologista. Porque se eu tenho um problema emocional, eu não posso buscar um psicólogo, eu não posso buscar um psiquiatra? Posso sim. E o tratamento é a melhor saída para tudo, né? Psicólogo ou psiquiatra, e tem casos que precisa hospitalizar. Todos os pacientes que estão com algum transtorno psíquico grave, né, que está levando risco da vida dele ou risco da vida de alguém, a gente precisa sim hospitalizar. E é um tratamento, tem que ser olhado sem preconceito, tá? E outra coisa que eu queria dizer para vocês, né, que é a gente olhar para a pós-venção, né, que é olhar para as pessoas que foram impactadas por alguém que partiu pelo suicídio. A gente, muitas vezes, esquece, né? O mês de Setembro Amarelo, que bom que a gente está falando de prevenção ao suicídio, mas a gente está esquecendo que muitas vezes a gente está gatilhando familiares que perderam alguém para o suicídio. E aí o mês que a gente fala de suicídio tende a trazer alguns gatilhos internos. Primeira coisa que a gente precisa entender é que de cada pessoa que se suicidou, ela impacta em torno de 6 a 10 pessoas que são os que ficam, pais, irmãos, namorados, amigos, professores, profissionais que estavam cuidando daquela pessoa que de repente partiu. Então a gente precisa fazer um olhar não só preventivo, mas de pós-venção, que é para olhar com empatia e cuidado para essas pessoas. Quantas vezes a gente não olha com olhar empático? Às vezes a gente até julga, né? Se matou naquela família, porque aquela família, né, deve ser ruim. Gente, a gente acabou dizendo para vocês, não é um fato que leva ao suicídio, é uma somatória, é os fatores predisponentes, são os fatores precipitantes, é uma história de vida e um transtorno que pode chegar ao suicídio, tá? Então, vamos olhar com cuidado. Se vocês conhecerem alguém que perdeu alguém para o suicídio, dê apoio, fale para ele se você já buscou tratamento, se você já buscou apoio, se quer um espaço de troca, porque é de extrema importância olhar com empatia e com cuidado. E para nós irmos para algo que é de extrema importância, para que eu não chegue a um transtorno emocional, para que eu não chegue a uma depressão, a uma ansiedade, a alguma outra questão, eu preciso ter um cuidado comigo. E quantas vezes nós não cuidamos da nossa saúde mental, nós não cuidamos de nós mesmos. Então, a mensagem da nossa palestra agora, nessa reta final, é falar: cuide-se, olhe para você, não cuide só do outro, não só entregue-se para o outro, mas entregue-se para você, porque eu só consigo cuidar do outro se eu cuidar de mim mesmo. Por isso que eu coloquei assim: como estar de bem consigo e com os outros. Primeiro ponto é, para a gente cuidar da gente, a gente precisa olhar para a gente. E é olhar profundamente para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Você está olhando para as suas emoções e para os seus sentimentos? Você está se perguntando, quando você está com algum desconforto, aquele friozinho na barriga, ou, né, o corpo acelerado, o coração acelerado, o que quer dizer isso? Será que você está com algum medo, com alguma ansiedade? A nossa sociedade não nos ensina a olhar para as nossas emoções. Muitas vezes, desde pequenininha, a gente ouve: entope, engole choro, o menino não pode chorar, e lá vem você com o seu mimimi. É como se nós tivéssemos sempre que falar só de coisas boas, acessar as nossas emoções boas. E quando vem algum desconforto, o que muitas vezes a gente faz?
esse sentimento aqui é ruim, deixa eu comer alguma coisa para diminuir a minha ansiedade, ou deixa eu beber, ou deixa eu usar uma droga, né, para diminuir esse sofrimento, esse vazio que eu estou sentindo. Gente, dor precisa ser vivido, luto precisa ser vivido. Então, primeiro passo para eu cuidar e não desenvolver um transtorno psíquico é olhar para as minhas emoções. A emoção é algo mais físico, vai pensar sempre numa descarga física que o seu corpo está tendo e que você precisa estar dando uma olhada, mais fisiológico, né? E o sentimento é o nome que você vai dar para aquilo que você está sentindo. Opa, isso aqui é o quê? Acho que eu estou ansiosa, acho que eu estou com medo, acho que eu estou frustrada. Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou ansiosa? Olhar para isso. Eu estou vivendo um processo de lutar, eu tenho que sentir a dor do lutar, a dor da falta, tá? Outro ponto que é importante a gente olhar é olhar para os transtornos emocionais. Existem vários transtornos. Aqui a gente trouxe alguns relacionados à depressão, à adolescência e infância. Então, a gente tem alguns transtornos que a gente precisa ficar de olho, né? Que é o transtorno da depressão. O Brasil é o primeiro país no ranking, gente, de pessoas ansiosas. De todos os países no mundo, o Brasil é o primeiro de pessoas ansiosas. O Brasil é o segundo, depois da pandemia, se tornou o segundo país que tem pessoas mais deprimidas. Então, a gente tem que olhar para essas questões. Se tem alguém com depressão e ansiedade, vamos tratar. Se eu olho para aquelas emoções lá que eu disse para vocês, eu nomeio dores e eu posso não desenvolver os transtornos. E se eu já desenvolvi, vamos tratar. Eu trouxe aqui na adolescência e na infância a questão do transtorno de imagem, porque é muito comum. Os adolescentes estão mudando o corpo, está mudando a voz, está ficando com o seio, mas esse corpo não está legal, e muitos rejeitam e podem ter um olhar para o seu corpo muito ruim, ainda mais numa mídia que a gente tem de muito massacre do corpo perfeito. Então, a gente tem que olhar para essas questões. O adolescente, isso também acontece na vida adulta, mas o adolescente é muito comum também ter transtornos, ter comportamentos autolesivos, né? Que é de se machucar, seja se cortando, seja se beliscando, arrancando cabelo, dando socos, né, na parede. Eu acho que tudo isso a gente precisa ficar atento. Por que eu estou externando isso? Porque eu não fui ensinada a sentir. Então, se tem alguma coisa embarulhada aqui dentro de mim, eu atuo. Eu preciso trazer para o concreto, porque daí dá um alívio. Mas é muito momentâneo. Então, a gente precisa olhar para essas questões. Existem outros transtornos, né? Como se a gente for parar para falar, que a gente vai fazer uma palestra sobre cada tema. A gente precisa ficar atento. Existe o TEA, o TDAH, o TOD, que alguns aqui são transtornos do neurodesenvolvimento, mas também interferem, né? De como a criança, como o adolescente interage com os outros, e que se não for olhado, não tratado, não diagnosticado, pode sim fazer com que ele chegue ao suicídio. Na vida adulta, a gente tem a depressão também, a ansiedade, a gente tem o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, né? A gente tem o estresse pós-traumático, a gente tem o burnout, né? Que é isso estabelecido nas relações de trabalho, né? Que a pessoa, por estar vivendo assédio moral, por estar trabalhando ao extremo, ela pode desenvolver esse transtorno. A gente tem a síndrome do pânico. Tudo isso tem tratamento, tudo isso tem como a gente lidar e sair desses transtornos. Se eu cuido, eu evito. Se eu evito, eu tenho menor risco de chegar ao suicídio. E para fim, né, chegando aí na reta final da nossa palestra, eu venho dizer para vocês, vamos de novo, né, olhar para a gente. Eu não dou aquilo que eu não tenho. Então, como que você tá? Você tá se cuidando? Você faz, né, o autoconhecimento? Você se conhece? Você sabe do que você gosta? Você tem um propósito? Você tem metas, objetivos? Às vezes a gente está ali, né, olhando para o outro, querendo que o outro realize. Como estão as suas realizações? Né? Eu nem sei. Então, se eu não sei, eu tenho que começar hoje, né, olhando para isso. Fazendo essas perguntas, anotando, tendo propósito.
Autocuidado, gente. Quantas vezes a gente não cuida do nosso sono, não cuida da nossa alimentação. Às vezes a gente cuida do nosso carro, né? Ai, vou pôr a gasolina aditivada, porque senão, se eu pôr naquele posto X, o meu carro pode ter problema no motor. Como anda o motor do teu carro? Você está cuidando do motor do teu carro? Está pondo o melhor alimento? Está tendo momentos de descanso? Está cuidando, né, daquilo que você acha que é importante para você? Para algumas pessoas, o autocuidado é cuidar do cabelo, fazer a unha. Para algumas pessoas, é cuidar da alimentação. Mas eu preciso ter um momento para mim. Tem que ter isso. Como que eu estou cultivando as minhas relações? Como estão as pessoas que estão do meu lado? Eu estou tendo um monte de amigo a qualquer custo? Eu estou tendo que cortar partes de mim, né, para encaixar no modelo que o outro acredita que é melhor para mim? Se eu estou tendo esses tipos de relação, será que não está na hora, né, de eu mudar, escolher, fazer melhores escolhas? Se eu estou tendo relacionamentos abusivos, será que está na hora de eu olhar para isso? Sozinha, às vezes, eu não consigo. Vamos buscar ajuda, né? Eu não estou com um transtorno, mas eu estou com uma questão que eu preciso olhar, né? Como que estão as nossas comunicações? A gente anda numa relação onde a gente se comunica com muita violência. A gente não tem o hábito de ouvir, né? A gente tem o hábito de fazer discussões, né? Muitas vezes o outro está falando, eu estou falando por cima, né? Eu preciso ter um olhar mais afetuoso, mais empático na hora que eu converso com as pessoas e na hora que eu me respeito, né? Se eu estou tendo conversas, pessoas que me violentam, eu preciso me respeitar. Eu sei o meu limite. Você sabe o seu limite? Começar a olhar para isso. Como eu já coloquei, melhor alimentação, a gente precisa alimentar melhor, a gente precisa ter hora de sono. Cada vez mais a gente está conectado a telas, a gente vai dormir, né, colocando o nosso celular do nosso lado, né? Então, o tempo todo, né, acorda à noite, eu já acesso o celular, eu demoro para dormir, eu fico ali no feed. Gente, deixar o celular distante, se possível, né? Deixe que se não está conseguindo dormir, lê um livro, porque a leitura pode fazer com que você vá desacelerando e consiga dormir, mas a tela, ela te ativa mais. Às vezes eu dormi 1, 2, 3 horas da manhã. Paula, eu não estou conseguindo dormir, estou com problema de insônia, tem tratamento para isso, porque se a sua cabecinha não descansa, a tendência de você ficar adoecido é maior. Outro ponto que é importante, todo mundo precisaria se movimentar de alguma forma. Você faz atividade física? Qual é o tipo que você gosta? Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Alguns vão gostar de aeróbicos, outros vão gostar de dançar, outros que também é uma atividade aeróbica, outros vão gostar de musculação, outros vão gostar de luta, mas é importante a gente manter este corpo em movimento, porque ativa as serotoninas, a noradrenalina, os hormônios do prazer, que muitas vezes em alguns transtornos estão em baixa. Você tem hobby, lazer, o que você gosta de fazer? Que você parou de fazer, retome, relembre, porque é muito importante para a sua saúde mental. Fazer meditação e relaxamento. E aqui, gente, eu não estou falando para ninguém se tornar expert, né? Você tem que ser uma pessoa expert em relaxamento. Mas ter momentos de relaxamento, sabe? O acordar, eu acordo correndo, não tem muito tempo, tá? Então, se você não consegue acordar, respirar um pouco, meditar como vai ser o seu dia, final do dia, na hora que vai dormir, na hora do banho, tomar um banho mais relaxante, fazer um chazinho e sentir o sabor daquele chá, é colocar de repente o pé no chão, se você tem aquela coisa com energia do chão, da terra, mas tem momentos que você, né, porque o dia é muito estressante, é uma carga atrás da outra, então às vezes a gente precisa disso. Eu tô fazendo? Não tô. Se eu não faço isso, né? Se eu não tenho momentos para mim, eu vou ter consequências lá na frente. Aí é tratar, e às vezes o tratar é sofrer, tratar de algo que você poderia ter cuidado antes. E se tem demandas que sozinho eu não estou conseguindo, busque ajuda. A gente tem a psicoterapia, o psicólogo é o profissional que estudou a ciência do comportamento humano, é a pessoa que vai te ajudar a lidar com os comportamentos que você está tendo, que você não está conseguindo lidar sozinho. Existem alguns casos que precisam de intervenções medicamentosas, que é só o psiquiatra, porque ele é o médico que vai associar a medicação, tá? Então, busque ajuda. O Eu Psico
dentro dessa linha que a gente acredita, né, de prevenção, a gente vai fazer uma corrida pela vida no Parque da Aldeia. Então, vocês são convidados, dia 24/9, se vocês quiserem estar conosco. Nós vamos caminhar, vamos fazer uma corrida, vamos fazer um alongamento, mas qual que é o intuito ali? É chamar a atenção às pessoas para a importância da saúde mental. Então, que todos possam estar conosco, tem uma inscrição, ganhe um kit, né, com camisetas, quiz e faixa. Estou trazendo essa divulgação para dizer para você, você pode sim ser uma pessoa agente de transformação quando você vai até outras pessoas e sensibilizam-as sobre a importância da saúde mental. E por último, quero deixar aqui os nossos contatos. Eu falei lá no começo que o Eu Psico fala de saúde mental de janeiro a janeiro. Nós estamos com as portas abertas para atender você. O público do Eu Psico é a população de vulnerabilidade social e econômica que não consegue pagar num consultório particular, não tem um convênio, né? E muitas vezes não consegue no SUS um tratamento. Então, a gente tem um tratamento, é só entrar em contato com esse telefone. Esse telefone é via WhatsApp, um assistente virtual vai entrar em contato, você vai falar com ela, vai pedir documentos, vai pedir algumas coisas para a gente começar a jornada dentro do Eu Psico. Passa numa avaliação no serviço social, depois é direcionado para o atendimento individual, para o plantão psicológico, aí depende do que você tiver necessidade, ou os grupos que a gente já falou aqui que a gente tem, tá bom? Paula, tem custo? Aí depende, no serviço social que a gente vai avaliar. Existem alguns casos que é contribuinte do Eu Psico, não pagando o profissional, porque nós somos voluntários, mas contribuindo para que o Eu Psico continue, já que nós somos uma ONG que não temos ajuda do Estado, do município, de ninguém. Eu falo que a gente também é uma ONG vulnerável que sobrevive da ajuda de bazares, bingos, eventos que a gente vive o tempo todo fazendo para continuar levando o nosso serviço. E existem pessoas que vão passar no serviço social e essas pessoas vão poder contribuir com valores simbólicos para que a gente continue levando a nossa missão. E peço para que vocês entrem nas nossas redes sociais, acompanhem, porque sempre a gente vai estar levando alguma informação para vocês, tá bom? Fecho, né, o nosso bate-papo, dizendo para vocês que estão aqui, que pôde, né, ouvir um pouco mais sobre a prevenção, né, sobre a importância da saúde mental na prevenção ao suicídio, que vocês levem essa informação, que vocês divulguem esse vídeo, que vocês passem para alguém que vocês acham importante, né, terem esse conteúdo. E digo para vocês, o Eu Psico está aqui porque nós acreditamos na saúde mental. Eu sou a psicóloga do programa, uma das psicólogas, nós somos mais de 60 profissionais que acreditam na saúde mental. Nós dizemos sempre, nosso lema é saúde mental importa sim. E nós acreditamos que a saúde mental é para todos, não é só para aqueles que podem pagar. Por isso que a gente desenvolveu e idealizou esse projeto. Então, que vocês sejam multiplicadores, né, em levar a mensagem de que saúde mental importa. Até a próxima. Muito obrigada.